Né? Acho que a metade da pregação já... Só ela aqui na frente, né? Vó e neta, já falou muita coisa, né? Com certeza já falou muito nos nossos corações. Vai gravar lá, Laís? Vai gravar? Ah, que bom, né? Porque é uma grande bênção, né? Uma coisa é adulto falar para adulto, outra coisa é o jovem acolher o idoso. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso daí é o que o mundo precisa, né? Então, já metade da pregação já foi, então vamos continuar, né? Hoje, a Alessandra pediu para falar sobre os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo. Lá na primeira carta aos Coríntios fala assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Eu sei que nós aqui não estamos na ignorância, nós participamos da renovação carismática, né? A gente conhece, a maioria aqui, quem está pela internet também, provavelmente já conhece, né? Já tem toda essa vivência da renovação. Então, por que o Senhor pediu, né, para a Alessandra colocar esse seminário de vida no Espírito Santo aqui no grupo de oração? A gente está escutando novamente essas pregações, agora num tempo novo. Por quê? Deus quer falar algo para nós. Nós estamos aqui, é um grupo de oração na Comunidade Católica Sagrada Família, é o grupo de oração Sagrada Família. Então, é um grupo de oração que tem uma espiritualidade da renovação carismática católica. E a gente não pode se esquecer disso. Muitas vezes a gente vai, né, ir no grupo de oração, como o grupo de oração está inserido, é um ministério da comunidade, de uma nova comunidade, a gente pode correr o risco de deixar de ser renovação carismática também, que a nossa comunidade nasceu da renovação carismática. Então, nós não podemos perder essa espiritualidade. Senão, a gente acaba se tornando um grupo de oração de encontro, que faz uma oração, que tem uma fraternidade, mas e os dons? E os carismas? Aquilo que Deus colocou para nós como grupo de oração. Então, para a gente diferenciar, né? Quando fala dons do Espírito Santo, nossa, isso é muito vasto. Os dons do Espírito Santo não caberia aqui, nos 30 ou 40 minutos aqui que a gente vai partilhar, vai falar. Mas para a gente dividir, primeiro vou falar, só apresentar, que não vou falar sobre isso hoje. Os dons teologais ou infusos são aqueles dons que a gente recebe no batismo, né? E é confirmado na crisma, que nós conhecemos. Sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, ciência, piedade, temor de Deus. Esses dons, eles são permanentes. Eles estão sempre conosco, a gente recebe no batismo. E é o que sustenta a vida do cristão. Então, se você quiser, você pode pegar depois o Catecismo da Igreja Católica, ou até entrar, você pode entrar lá no Google, colocar Escola Paulo Apóstolo.rcc, dons infusos do Espírito Santo. Lá está explicando direitinho, né? Para a gente se aprofundar. Mas hoje, de maneira especial, eu quero falar dos dons carismáticos, né? Ou efusos, que são os dons de serviço à comunidade. Não são dons para o nosso engrandecimento. Nossa, Fernando tem o dom da profecia. Nossa, ela tem o dom de ciência. Não é isso. Não é para o nosso engrandecimento. Quando começou a se engrandecer, morreu. Vamos começar por aí, né? Porque não é para engrandecimento, é para serviço da comunidade. Então, para a gente começar a falar, são dons de serviço e são graças particulares que o Espírito Santo nos dá para a edificação da igreja. São só 9? Aqui eu vou falar de 9, mas são só 9 dons carismáticos? Não. Há uma infinidade de dons, dependendo da necessidade do momento, necessidade da pessoa que está ocorrendo ali no grupo de oração, ou até em família mesmo, na sua casa. Um momento, não é verdade que muitas vezes a gente está na rua e você está vendo uma situação, você começa a orar em línguas, você começa a rezar para uma pessoa e você tem uma palavra de ciência. A gente não pode se limitar ao grupo de oração numa caixinha, como se aqui fosse o lugar dos dons carismáticos, e em casa fosse outra história. A gente tem que levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É ferramenta de sobrevivência do cristão, né? Então, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 a 11, o São Paulo ele comenta, ele apresenta, ele fala sobre esses dons. E diz assim:
1 Coríntios 12, de 4 a 11, diz assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, olha só, é o Espírito Santo que é o doador, o distribuidor dos dons. E a gente começando a falar aqui, para a gente dividir, nesses 9 dons que São Paulo fala aqui, o dom de línguas, o dom da interpretação e o dom da profecia são conhecidos como os carismas da palavra. E a palavra de ciência, sabedoria e o discernimento dos espíritos, como os dons da revelação ou de conhecimento. E o carisma das obras é o dom da fé, o dom das curas e dom de milagres. Aí, quando eu estiver falando aqui, você vai recordando de quando você começou na renovação carismática, quando você começou a aprender sobre isso, como que isso tem sido presente na sua vida, no grupo de oração, na sua necessidade, quando você vai rezar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Esses dons têm de estar presentes. Então, vou falar um pouquinho sobre o dom das línguas, que a gente acabou de viver aqui, a gente estava aqui pedindo o Espírito Santo, rezando, e a gente esse carisma que consiste na emissão desses sons que a gente não entende, nós não entendemos, mas Deus entende. Para quem não participa da renovação carismática, acha estranho. Mas esse dom de línguas, por que existe? Para nós louvarmos, pedirmos, agradecermos, também um lamento, dependendo da situação que nós estamos vivendo. Ou os nossos irmãos aqui de comunidade, é a nossa oração em línguas. E fala na palavra de Deus, também na carta de São Paulo aos Coríntios, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Depois, lá na carta aos Romanos, também diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Então, esse dom do Espírito Santo, quando ele é autêntico, de maneira muito simples, a gente não precisa ter estudo, a gente não precisa entender. Quanto mais humildes, quanto menor formos, mais facilidade a gente tem de fazer oração em línguas. E nós temos total liberdade sobre isso. Nós temos total liberdade. A gente começa a hora que a gente quiser, a gente para a hora que a gente quiser. Não é para confundir, né? Aqueles que podem querer confundir com algo de outras doutrinas, não tem nada a ver. Por quê? Porque causa paz, é algo que nos dá bem-estar e é algo que nós dominamos, né? Outro dom, o dom da interpretação. Vou falar primeiro do dom da profecia. O dom da profecia é o carisma pelo qual nós proclamamos a mensagem de Deus destinada a alguém. Quando aqui na Assembleia a gente está fazendo oração, pedindo o Espírito Santo, e alguém pode começar uma profecia. Essa profecia, como é que ela é? É sempre na primeira pessoa, porque não é algo da Sandra, não é algo nosso, é algo Deus está falando. E pode falar aqui na nossa língua, por exemplo, eu sou o Senhor, estou aqui para curar vocês. É só um exemplo, né? Não está na primeira pessoa, é a primeira pessoa, é o Senhor falando. E muitas vezes pode acontecer a profecia em línguas. E a pessoa começar a falar, e vai falando. Aquilo é uma profecia, e aí depois vai entrar o quê? O dom da interpretação. Se houve uma profecia em línguas, o que diz na palavra de Deus?
Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Aqui já é o dom da interpretação. Então, a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, e nem cair naquele, né, naquele torpor. A gente vem no grupo de oração, fica quietinho, não participa. O Senhor quer falar conosco. Será que nós não temos necessidades? Nós temos. E esses dons estão à nossa disposição para a comunidade, para a necessidade do irmão. Falando da profecia, também lá em Coríntios, diz assim: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Então, a profecia, para que ela vem? Para que o Senhor fala conosco? Nunca para ridicularizar. A gente nunca pode... a pessoa falar assim, eu vou aproveitar, estou aqui no grupo de oração, vou mandar um recado para fulano. E, indevidamente, utiliza, né, como se fosse uma profecia para dar lição em alguém. Isso não vem de Deus, isso não é profecia, isso é uma não profecia, não é profecia. Por quê? A profecia autêntica, ela vem de Deus, está na primeira pessoa, e o Senhor quer o quê? Ele quer nos exortar, quer nos ensinar, nos edificar ou nos consolar. Não é verdade que quando a gente está em oração e o Senhor coloca aquela profecia, a gente sente o nosso coração consolado, a gente sente que o Senhor falou para nós, existe ali uma palavra de condução para aquela semana, para aquele dia, algo que a gente tem que modificar na nossa vida. Esse é o dom da profecia. Então, esses 3 que eu falei são dons de inspiração, são carismas da palavra. Depois falar um pouquinho sobre... uma coisa interessante que eu não falei, né? A profecia não é previsão do futuro. A pessoa está lá no grupo de oração, eu, Senhor, declaro que daqui 1 ano você vai engravidar. Pode acontecer do Senhor falar assim? Pode. Só que nós também, mesmo com a profecia, nós temos a liberdade de mudar todo o rumo da nossa história. O Senhor faz a profecia. Só que nós somos autores da nossa história. Então, nós acolhemos aquilo que o Senhor fala para nós. E também, o que pode acontecer? Às vezes, o Senhor coloca uma bênção, algo maravilhoso que o Senhor coloca ali na nossa vida. A gente vai, então, então o Senhor falou isso para mim, estou sossegado, né? Vai viver ali, né? Nem na missa vai mais, porque o Senhor falou que eu vou para o céu, né? Então, acabou, né? Não é assim, né? A gente tem que agir de acordo com aquilo que o Senhor está nos ensinando, está nos exortando, porque nós somos os autores da nossa história. Por isso que para nós não existe destino, existe construção da história, construção da nossa vida. Tudo que acontece conosco tem ação de Deus, mas depende das nossas atitudes, né? Para melhora, para o bem ou para o mal. Então, isso é importante dizer. Por exemplo, a gente está aqui em oração e a pessoa, nossa, ninguém faz profecia, né? Então, deixa eu ver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma profecia? Não é. É um versículo da Bíblia que a pessoa lembrou. É importante falar, né? Ela achou bonito e como ninguém estava falando nada, ela falou lá o versículo da Bíblia. Não é errado, não é? Tudo bem, gente. Mas não é uma profecia. A gente tem que saber as coisas, né? Aqui que foi falado aqui no comecinho, não quero que vivais na ignorância a respeito dos dons. Então isso é o quê? Não é uma falsa profecia, não é coisa do maligno, nada disso. Mas é um versículo da Bíblia que a pessoa lembrou, né? Sejamos claros. Agora, o que é uma falsa profecia? Às vezes acontece aqui no grupo de oração, chega alguém que às vezes frequentou uma outra denominação religiosa, o espiritismo, aí ela chega aqui, está todo mundo em oração, aí ela fala uma coisa assim, causa um mal-estar geral. Houve uma ofensa, por exemplo. Naquela profecia, também falou na primeira pessoa, mas foi uma ofensa a alguém. Foi algo contra Maria, por exemplo. Aquilo é uma profecia? Não, aquilo é uma falsa profecia, não vem de Deus. Muitas vezes vem até do inimigo de Deus e não se chama profecia. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Outro dom, a palavra de ciência. É uma revelação do Senhor que corresponde a uma situação do passado ou do presente. Para que acontece isso? Para ajudar a pessoa, ajudar o irmão. E pode essa palavra de ciência ser através de uma frase, uma visualização,
Ou a pessoa que recebe essa palavra de ciência, às vezes ela sente uma dor de garganta muito forte. Aí ela pode colocar ali, o Senhor está tocando aqui uma pessoa que tem um nódulo na garganta, aquilo que o Senhor inspirar. A gente não está inventando. O Senhor, quando o Senhor dá o dom, Ele nos dá também a certeza. E o que acontece? A pessoa que ela sente que foi para ela, né? Ela vai confirmar, ela fala, eu confirmo isso. Ela pode falar na hora, pode falar depois, se for algo íntimo. Mas a palavra de ciência, por que acontece? O Senhor quer falar conosco de maneira pessoal. Lá na Bíblia, lá no Evangelho de São João, a gente pode ter um exemplo desse. Lá em João 1, 47 a 51, diz assim, aquela vez que Jesus vê Natanael, e ele vem ao encontro. E olha o que Jesus diz assim, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ali o Senhor Jesus teve uma palavra de ciência. Ele já falou sobre a vida de Natanael, disse a ele o que ele veria depois, né? Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E hoje na nossa vida, isso também acontece hoje na nossa vida de maneira muito simples. Nos atendimentos, não é só aqui no grupo de oração. Aqui na nossa comunidade, no aconselhamento familiar, quantas vezes nós estamos escutando o nosso irmão que está colocando ali o seu problema e a gente está em oração, o Senhor já vai nos revelando. Ah, aquela mulher, ela está passando por esse problema por causa disso. Aí a gente tem que ter a docilidade do Espírito Santo de ouvir o Senhor, a gente sente no coração e saber o que nós devemos falar e o que nós devemos apenas rezar. Né? Mas se o Senhor colocou, não é em vão, é para que a gente, sabendo daquilo, a gente possa ajudar o irmão. Outro dom, a palavra de sabedoria. Deus nos orientando através de uma situação, como agir, conforme o plano de Deus. Um versículo muito conhecido, que é aqui o nosso que nós usamos muito, né, aqui na comunidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Quando aquele carcereiro perguntou, o que eu faço? Eles já vieram com aquela palavra de ciência, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Aquilo foi direção para ele. Se ele não tivesse dito isso, ele ia achar tudo lindo, as portas se abriram e eles iam rezar por ele e ir embora. Mas e aí? Qual foi a direção? Qual foi a palavra que mudou a vida daquele carcereiro? Isso que foi falado para ele. Então, muitas vezes não adianta só. Nosso irmão vem com problema, está aqui no grupo de oração, ou na nossa família, o nosso amigo, ou no aconselhamento familiar. Ele coloca o problema, a gente só reza, pede o Espírito Santo e vai embora. O Senhor dá uma palavra de sabedoria para a gente saber, para o nosso irmão que está passando dificuldade, ou nós mesmos saber como agir naquela situação. O Senhor nunca nos deixa na mão. Nunca nos deixa na mão. E olha, gente, é nas pequenas coisas. Quantas vezes em casa, né, Fê? A gente como marido e mulher, às vezes eu exponho um problema para o Fernando, a gente reza, ele fala, olha, eu acho que estou aqui, a gente está rezando. Faz isso. É palavra de sabedoria. São ferramentas também para a família. Na nossa casa, a gente tem que viver isso. Não só no grupo de oração. Discernimento dos espíritos. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Porque senão a gente fala que tudo é do demônio, né? Tudo é do demônio. Nossa, o demônio, né? Sim, muita coisa, infelizmente, tem ação do demônio, mas nem tudo. Então a gente tem que pedir o Espírito Santo, Senhor, me dá o discernimento para eu discernir o que é bom, o que é mal e o que é humano. Isso é o discernimento dos espíritos. Saber o que vem de Deus, saber o que é aquilo que vem do homem, é uma coisa humana, e saber o que vem do maligno. É a gente pedir ao Senhor que nos dê olhos de Deus, os olhos espirituais, para olhar as coisas e perceber. Naquela passagem, até Pedro, né, falando com Jesus, aquela passagem lá em Marcos 8, que Jesus falou para ele assim, afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. O que Jesus teve ali naquele momento? Discernimento. Ele percebeu que aquilo não vinha do Pedro.
também não vinha do Espírito Santo. Aquilo vinha do demônio. Olha só. Pedro deixou de ser Pedro? Deixou de ser seguidor de Jesus? Primeiro papa da igreja? Não. Então todos nós estamos sujeitos, muitas vezes, a agir como não convém. Então a gente também tem que se vigiar. A gente também tem que se vigiar. Muitas vezes a gente está lá na nossa casa e a gente está falando coisas que não é sob a ação do Espírito Santo. Olha só que coisa, né? A gente não vai pensar assim, eu tenho 20 anos de renovação carismática, eu rezei o terço hoje, então tô liberado, tô vacinado. O que sair da minha boca é unção. É assim? Não é. Eu falo por mim mesma, porque eu tenho que me vigiar a todo momento. Quando às vezes eu me pego, eu falo, meu Deus, Sandro, o que é isso? O que você está fazendo, né? A gente mesmo se incomoda e percebe que aquilo não vem de Deus. Aquele jeito que você está falando, o jeito que você está agindo, o jeito que você está olhando para o irmão, julgando, não vem de Deus. Ou às vezes também, o Senhor propõe algo maravilhoso para nós e a gente já fala, não vai dar certo. É o demônio? Não. Às vezes é o nosso humano, a nossa fraqueza, a nossa limitação. A gente não está com vontade de fazer, a gente está com preguiça, a gente está cansado. Isso é humano, né? Não é nem de Deus nem do demônio, é algo da nossa humanidade. Nós temos nossas limitações. Então a gente precisa ter esse discernimento. Não, como eu disse, vou falar de novo, não só aqui no grupo de oração, na nossa casa, no nosso dia a dia, o tempo todo, ter o discernimento. Né? E se a gente não tem, não é algo que o Senhor nos dá, aí eu tenho, viu, gente? Eu já tenho discernimento, né? Não, é todo dia, a gente tem que pedir, constantemente. Porque o nosso pote está sempre esvaziando, o tempo todo. Outro dom, o dom da fé. Nossa, fé é a palavra conhecidíssima, né? Mas quando a gente fala da fé aqui, é essa fé que nos dá a certeza, por exemplo, nos dá a certeza que o Senhor vai operar uma cura. Nos dá a certeza de que o Senhor vai falar com aquele irmão. Eu estou aqui num aconselhamento familiar, é falado alguma coisa para aquele casal, e você ter aquela fé que o Senhor vai escutar a sua oração. Eles estão ali, não estão escutando nada, não estão nem aí com o que você está falando, mas você ter a fé de que aquilo que você está falando, a sua oração, o tempo que você se propôs de estar ali, aquilo vai ter um fruto. Isso só pode vir da fé. Como aquela mulher que ficou insistindo lá, né? Pedindo a cura para Jesus, e Jesus dizendo que não era o momento. Ela falou, mas até os cachorrinhos recebem as migalhas da mesa dos seus donos. Ela tinha certeza que mesmo que Jesus nem olhasse para ela, só o fato dele estar ali, ela ia receber o que ela desejava. E o que Jesus diz? Mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Então, nós precisamos da fé para todas as coisas, todas as coisas. Então, esses aqui que eu falei agora, palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento dos espíritos, são os de conhecimento. E esse que eu falei agora, né? São os carismas das obras, dons de poder, que vem a fé. Agora eu vou falar da cura, dom da cura e dos milagres. Agora, quando a gente fala de milagre, né? E de cura. Quando a gente vai pedir a cura, a gente quer a cura instantânea. A gente acha que a cura tem que ser assim, a gente não tem que passar pela dor, a gente não tem que passar pelo sofrimento. Só que muitas vezes não é assim. O Senhor é ruim, ele fica lá no céu, nossa, que legal, tá na 14ª sessão de quimioterapia, que bom, né? Tá se alegrando lá em cima? Não tá. Se Deus permitiu, o Senhor é bom. Se Ele permitiu, ele não dá a doença, mas se Ele permitiu, Ele vai tirar daquela doença um bem. Claro, se nós formos dóceis também nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente pede a cura e a gente está pedindo a cura física. Senhor, cura esse câncer, cura esse câncer, cura esse câncer. Mas mal sabe que aquele câncer vai ser a trajetória que Deus preparou para ela poder entrar no céu. Se não fosse aquele câncer, vai saber se aquela pessoa ia para o inferno. Porque ela não se voltou para Deus. Então a gente tem que ter esses olhos também para enxergar. A gente pode pedir a cura física? Claro que pode. Mas qual é o mais importante? Qual é o mais importante? A salvação da alma. Pedir a cura espiritual, a cura psíquica.
Porque muitas vezes a cura não vem instantânea, não acontece um milagre, porque a gente precisa passar por aquilo. Então, algumas curas precisam de um processo. A pessoa tem que se dobrar, ela tem que se humilhar, ela tem que se tornar mais humilde. Naquele momento de doença, ela vai receber a ajuda do filho. Aquela pessoa que fazia tempo que ela não via vai entrar na casa dela. Elas vão se reconciliar. E com tudo isso, tudo bem, pode vir a cura, mas quanto aconteceu naquele processo? Isso também é um processo de cura. Muitas vezes a pessoa tem aquela doença porque ela precisa perdoar. E adiantaria se Deus desse a cura lá no momento e ela continuasse lá com raiva e não perdoasse o marido dela? Então, peça a cura, mas peça para o Senhor tocar na causa da doença. Peça para o Senhor te dar a força de passar aquele processo conforme a vontade de Deus. Olha o que fala lá no Eclesiástico. Perdoa o teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede de Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados? Então, antes da gente pedir a cura, vamos perdoar. Né? Se a gente tem rancor, a gente tem mágoa de alguém, a gente está julgando alguém, vamos perdoar. O Senhor fala para nós na palavra, senão não adianta nem a gente pedir a cura. E a diferença do dom de milagres. O milagre já é algo sobrenatural e instantâneo, que modifica o curso normal da natureza. Vocês lembram daquele testemunho da Glória Polo? Não sei se todo mundo aqui conhece. Ela já estava com os seus ovários já todos ressecados por aquele raio que ela recebeu, já em coma. E ela, de maneira instantânea, ela teve um encontro com Jesus no momento que ela estava em coma, nos dias que ela ficou em coma. E ela foi curada, todo o seu organismo se restabeleceu e ela até depois ainda engravidou, teve mais uma filha. Isso é um milagre. E por que Deus permite o milagre? Para fazer show? Não. Aquilo foi necessário para a salvação da alma dela. E aquilo serviu para que o nome de Deus fosse glorificado. Quanto que já testemunhou, que já falou, o nome de Deus foi glorificado. Aí a gente pode ver os exemplos na Bíblia, o milagre das bodas de Caná, da multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro. E se a gente olhar bem, nós vemos muitos milagres no dia a dia. Basta você ver aí no Facebook o nenezinho lá debaixo do carro, não acontecer nada com o nenê. São coisas do dia a dia? São, mas incompreensíveis aos olhos humanos, né? São milagres também que Deus vai fazendo nas nossas vidas. E é só para aquela época lá dos Atos dos Apóstolos? Não, é para hoje também. Mas não como a gente quer. Não da nossa maneira, mas da maneira que Deus quer. Então, para concluir, esses dons que a gente está aqui lembrando, porque nós conhecemos. Esses dons, quem tem aí palavra de ciência, fez uma profecia no grupo de oração, ele é mais santo? Não. Não. Como ferramenta, é só uma ferramenta nas suas mãos. Mas não são tuas, não são minhas. São do Senhor. E não vão aumentar em nós a santidade. Claro, pode ser até que com esses dons a gente está lá no caminho de santidade, aquilo nos ajuda. Mas a gente não pode buscar o dom em si. Senhor, me dá esse dom. Nossa, me dá esse dom, né? Como se fosse o troféu, você vai colocando lá. Não é nada disso, gente. Pede o dom? Pode pedir, mas se prepara para arregaçar as mangas e trabalhar. Se prepara para acordar cedo, para dormir tarde, para receber telefonema, o irmão está pedindo oração, atender no aconselhamento familiar, ficar sem dormir à noite rezando pelo teu filho. Você não pediu o dom? Pediu o dom, né? Então, vai ficar cansado, vai ficar sem dormir, vai se gastar. Então, se a gente pede o dom, é para nós nos gastarmos pela salvação do outro. E nós precisamos aqui, aí eu trago para nós aqui, grupo de oração, Sagrada Família. Nós precisamos exercitar os dons. Está todo mundo aqui sem nenhum problema? Não, nós temos problemas familiares. E nós precisamos exercitar isso. E todo mundo pode ter? Todo mundo pode receber os dons do Espírito Santo? Pode. Mas não é mágica. O que nós precisamos ter? Simplicidade. Nós temos que ser como as crianças. Sermos simples, humildes. Ter uma vida de oração. Viver os sacramentos. Fugir do pecado. E desejo de servir.
Se você veio para o grupo de oração para ficar sentadinho na sua cadeirinha, só ficar escutando e não fazer nada, nem peça o dom do Espírito Santo. Porque quando a gente pede, é para servir. É para a gente se levantar e ir até o outro. É isso que o Senhor fala para nós essa noite. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos dê esse Espírito Santo. Eles vão trazer Jesus Eucarístico aqui para o nosso meio. E quando eu fui preparar essa pregação, eu fiquei pensando, quando Deus pede para alguém pregar, falar alguma coisa, primeiro o Senhor quer falar para quem está pregando. Então, a primeira coisa que eu perguntei, Senhor, por que o Senhor quer que eu fale isso? Com certeza, Deus primeiro falou para mim, comigo, coisas que eu precisava melhorar. Na hora mesmo, assim que eu estava preparando, eu já fui trazendo para a minha vida. E só então eu posso passar para o outro. Então, eu peço para você também fazer esse exercício. O que o Senhor quer falar para mim nessa noite, através dessa pregação, sobre algo que eu já escutei há tanto tempo? Algo que eu achava que já estava lá, não precisava mais escutar, que eu já sabia de tudo. Renovação carismática, dons carismáticos. Por que o Senhor quer falar para mim hoje? Aí o Senhor também coloca assim, que tem muitas pessoas que pedem ajuda de tantos outros, tantos padres, vão atrás de tantas pessoas. Reza por mim, reza pelo meu filho. Isso é bom e é louvável. Mas qual é o nosso movimento de batizado? O que nós temos feito para que essa movimentação do Espírito Santo aconteça? Será que é algo externo, que vai vir de fora para dentro aqui na minha casa? Ou será que se eu for ao encontro do irmão, se eu for até o meu filho, até o meu esposo, até a minha esposa, com certeza esse movimento do Espírito Santo que não quer ficar parado em nós. O Espírito Santo não existe para estar adormecido, ele existe para remexer, para curar, para modificar a nossa história. Como o Espírito Santo, aí eu pergunto para você e pergunto para mim, o que o Espírito Santo tem feito em você? Como eu me deixo levar, como eu me deixo ser conduzido pelo Espírito Santo nas pequenas coisas da minha casa? Aqui no grupo de oração é só um reflexo, é segundo plano, porque nós temos que vivenciar primeiro na nossa casa. E o nosso desejo é que também através dos dons carismáticos, muitas famílias sejam tocadas. Aquilo que nós não conseguimos com argumentos, nós não conseguimos porque nós temos aqui no nosso grupo de oração, nós temos limitações, nós temos erros, mas que através do Espírito Santo, muitas famílias sejam tocadas. Você que está aí pela internet, creia que o Senhor está tocando em você. Creia que se o Senhor permitiu que você estivesse aí diante do seu computador, nesse dia de frio, ou aí com o seu celular, o Senhor está falando com você. O que você pode melhorar? Pedindo o Espírito Santo, pedindo a Jesus que derrame sobre você esse Espírito, para que você possa ser um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para aqueles que passam por você, aqueles que passam tão rápido na sua vida. Não deixe de, por ele, pedir. Aqueles que passarem rápido pela sua vida, não deixe de pedir o Espírito Santo sobre ele e de ser instrumento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abre os nossos corações para te escutar, Senhor. Nós temos sido tão egoístas, Senhor. Nós queremos tantas coisas, Senhor, e muitas vezes nós não abrimos nenhuma brechinha do nosso coração. Nós não nos levantamos, Senhor, da nossa cadeira, Senhor, lá da nossa casa, Senhor. Nós sabemos de um irmão que passa uma necessidade física ou espiritual e nós não fazemos nada, Senhor. O que nós temos feito, Senhor Jesus, com o Espírito Santo que o Senhor nos dá todos os dias, Jesus? Mostra para nós, Senhor, onde nós podemos deixar esse movimento do Espírito Santo acontecer, Senhor. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento
ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.